Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Jefferson e a Adiane, eles que são os fundadores da Empório Arcanjo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá, ao Viver e Empreender. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, uma honra estar contigo. Vamos lá então falar sobre o negócio de vocês, porque ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos sobre o que a gente faz e o porquê a gente faz, né? Embora muita gente tenha equipe, funcionários, é muito legal a gente ouvir quem fundou o próprio negócio. Essa é a nossa paixão aqui nesse programa. Então eu gostaria de saber, qual é o foco exatamente do negócio de vocês? Bom, o Empório Arcanjo, na realidade, ele nasceu com um propósito. E acho que o propósito pra gente pode parecer algo um pouco clichê, mas a gente entende que ele é super importante, ele é uma força motriz. Então, acho que o principal foco, né, do Empório Arcanjo do propósito é o quê? Primeiro, democratizar a alimentação para todos. Para as pessoas que, no dia a dia, grande parte da população que não tem alguns tipos de alergias ou restrição alimentar, pode parecer despercebido. Mas para as pessoas que têm alergia e restrições alimentares, isso é super importante. A alimentação, ela tem uma força, um caráter afetivo muito significativo. Sim. Então, o Empório Arcanjo, de fato, ele surgiu para democratizar o acesso à alimentação para todos. E nascido da necessidade de dentro da nossa casa, eu acho que isso acho que é a maior força, né, do empreender, de trazer esse tipo de alimentação para as pessoas, é porque a gente tem essa dor, a gente tem essa necessidade. Então, acho que é aquela coisa, é a perfeição do empreender, quando você tem a maior necessidade daquele produto. Então, o Empório Arcanjo, ele nasceu também, né? Acho que a maior essência é realmente a gente ter alguém dentro da nossa casa que necessita desse alimento e a gente não consegue encontrar em outros locais. Justamente, gostaria que você contasse essa história, Diane. Por que nasceu na casa de vocês essa necessidade? Então, né, há um tempo atrás a gente teve a oportunidade de ter o nosso filho Pietro. E com alguns meses de vida a gente começou a perceber, com 3 meses de vida a gente começou a perceber que existia algo diferente nas fezes dele, né, na troca de fralda. E aí a gente foi procurar um especialista para entender, né, eu sou enfermeira de formação, então eu vi que tinha algo de estranho e procurei a pediatra dele na época, a pediatra clínica, para entender o que tinha, né, de anormal. E foi nessas pesquisas com o gastropediatra, também um especialista, né, mais focado nessa área, e que ele tinha algumas alergias alimentares, né, que na época não tinha ainda a introdução alimentar, porque tinha 3 meses de vida. E aí a gente acabou fazendo algumas pesquisas, né, quando a mãe amamenta, então é a mãe que faz os exames, né, a gente faz a retirada daquele alimento e depois a gente faz o teste de provocação oral com aqueles alimentos que teoricamente é uma suspeita da alergia. E a gente fez todo esse processo, passou-se os 6 meses de vida dele, começou a introdução alimentar e onde a gente começou a perceber que havia outras alergias alimentares também, foi onde a gente procurou um outro especialista para ver o que realmente estava acontecendo. Foi quando a gente descobriu, né, teve lá aquela surpresinha, alergia ao glúten, né, pra gente foi algo bem desafiador. Acho que só um ponto importante, o Pietro, ele é uma criança que ele tem muitas alergias, né? Então ele já chegou a ter, a primeira alergia que nós descobrimos era coco, aí depois veio soja, enfim, algumas ele já não tem mais. Mas eu acho que uma coisa super importante eu acho que também isso faz parte do nosso propósito também, enquanto Empório Arcanjo, que a alergia do Pietro é uma condição, e não uma determinação que é colocada na vida dele. Então assim, hoje o Pietro, a gente, no dia a dia com ele, na educação, a gente entende que ele pode tudo. Tá? Porque Pedro não deixa de participar de um aniversário de um amigo na escola, um amigo na vida pessoal. Hoje mesmo ele tem um aniversário na escola, né? E ele tá super... E ele é muito descolado, ele aceita muito, né, a condição da alergia dele. Ele entende muito bem o que ele pode, o que ele não pode comer. Eu nunca neguei. É natural, é super. Às vezes a gente até fica um pouquinho... Não, Pedro, eu sei, mamãe, que eu não posso comer. Esse tem glúten, eu sei que eu não posso. Então ele entende muito essa questão da contaminação cruzada. Ele entende o que ele pode, o que ele não pode comer. E ele aceita, não posso, não posso. E essa consciência de vocês nasceu de uma grande dificuldade com um bebezinho pequeno.
foi uma dor muito grande que vocês transformaram em oportunidade. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Quando que vocês perceberam que existia essa demanda no mercado? Depois de quantos meses? Porque você está ali no olho do furacão com uma criança com alergias e vocês provavelmente com medo. Como é que foi esse processo todo até vocês entenderem que existia essa oportunidade no mercado? A gente entende, né, que isso também é uma missão na nossa vida. E acho que e quando a gente falou do início, né, da descoberta da alergia do Pietro, a gente entendeu que aquilo era uma condição e não que ia determinar a qualidade de vida dele. E acabou acontecendo de uma forma, vamos dizer assim, indiretamente. Então, nós começamos com uma loja de produtos naturais, no qual nós tínhamos produtos também, mas nós trabalhávamos naquele momento com produtos com glúten, né? E aí nós fazíamos compras, né, com fornecedores e produtos para o nosso filho, e a gente trazia também para os nossos clientes para oferecer. E acabou que isso, de uma certa forma, começou a virar uma comunidade, vamos dizer assim. E aí, em determinado momento, a gente refletiu, olhou para nós mesmos, né? Enquanto empresa, a gente falou assim, quem que é o nosso cliente ideal? Porque assim, por mais que nós iniciamos, acho que o empreender é muito desafiador, né? O empresário, ele tem é um dia a dia solitário, então ele precisa muito ressignificar todo dia. Então chegou um momento que eu e a Diane, a gente olhou e falou assim, Diane, para onde nós vamos olhar? Quem é nosso cliente ideal? E a gente entendeu que nós somos nosso cliente ideal. Então, existe muita verdade. E aí, com isso, a gente optou, né? Acho que nós somos muito, acho que uma das características que nós temos, nós somos empresários muito obstinados, né? A gente não tem problema em recalcular a rota, mas a gente é muito obstinado. E aí a gente falou assim, e vamos nichar. O nosso foco é o segmento sem glúten. E a gente olhou para o mercado, olhou para fora, e a gente não conseguia encontrar muita referência assim. Porque não existem lojas que têm produtos sem glúten, mas nós não. Nós levantamos e bancamos a bandeira. Somos sem glúten. Existem outras lojas, existe, mas assim, a proporção é infinitamente menor. E a partir disso a gente começou e a coisa foi tomando conta. Então, cada vez mais a gente foi, de uma certa forma, a gente foi conseguindo consolidar a nossa marca de valor. Hoje, se você tem ideia, se você perguntar para muitos lugares hoje, o pessoal fala, o pão do arcanjo. Então, assim, acaba que esse nome, né, que, enfim, pra gente também é muito significativo, mas a gente entendeu que o nosso foco é o segmento sem glúten, além das outras alergias. Mas pra vocês terem ideia, hoje na nossa fábrica, nossa loja, a gente brinca que o glúten não passa na porta. Então, é um ambiente 100% seguro, livre de contaminação cruzada ao glúten. Por quê? A gente entende que trabalhar com a restrição ao glúten, além da gente entregar sabor, a gente tem que entregar uma segurança alimentar. E saúde para as pessoas. E não é aquela coisa só pela estética, é muito mais pela saúde e pela qualidade de vida. A gente brinca que o sabor, ele precisa existir, né? Eu sou baiana, então eu preciso encontrar o sabor no produto que eu vou determinar que vai ser o novo produto linha de produção da nossa fábrica. Ele precisa ter muito gosto. Vamos colocar mais tempero. Tem que ter um borogodó, né? Tem que ter. Tem que estar bem temperado. É sem glúten, mas não é sem graça. Não, esse jogão não existe lá na nossa fábrica, porque eu sempre falo, tu compraria, né? Uma coisa que eu sempre comento com meus nossos funcionários, né? Você vai produzir essa pizza. Olha para a pizza e pensa, se tivesse em um supermercado, em uma padaria, em uma lanchonete, você compraria? Compraria. Então pode colocar para vender. Não compraria. Então devolve. A gente não vai colocar para vender. Muito bom. Então é muito isso, sobre você se colocar no lugar do outro também. Qual o carro-chefe hoje de vocês? São os pães? O pão. Os pães, assim, é algo que é surreal. A gente trabalha muito essa linha de produção dos pães e é algo que encanta as pessoas. As pessoas comem e os elogios é extraordinário. Nossa, é muito parecido com glúten. Nossa, aparência, cor, gosto, consistência. É muito parecido. E sem falsa modéstia, a gente pode garantir que hoje o melhor pão francês de fermentação rápida sem glúten do Brasil, a gente fabrica. Olha que delícia. E os nossos clientes falam muito isso. A gente gosta muito de ter essas provas sociais porque as pessoas constantemente vêm descobrindo essas alergias, essas restrições. Mas hoje, se você for lá no nosso Google, né, hoje a gente tem mais de 800 avaliações no Google 5 estrelas. Nosso pão francês, ele é mencionado quase diariamente. Né? A palavra-chave é o pão francês. E justamente, super difícil deixar de comer pão
né, numa restrição alimentar, justamente por conta dessa memória afetiva, né, gente? É muito interessante que existam no mercado produtos como os de vocês. Agora, qual foi a maior dificuldade lá no comecinho, nessa transição entre o desespero de ter uma criança ali com uma restrição alimentar e a vontade de empreender? Não, primeiro que você... o mais engraçado é porque eu tenho formação eu sou enfermeira, né? E tenho conhecimentos, porém a questão do glúten não é algo que a gente trabalha dentro da faculdade, dentro da área hospitalar, né? Dentro de uma clínica, a gente não fala sobre o glúten. Então, para mim, na época, foi mesmo entender o que era o glúten, né? Onde ele está presente? Porque ele não é só a farinha de trigo. Ele está dentro do iogurte, ele está dentro de uma aveia, né, que foi contaminado dentro da linha de produção, da grande fábrica lá que vem os farinháceos. Então, o que eu não podia dar para ele? O que eu podia dar? Eu comprava aveia contaminada e dava para ele. Então, isso para a gente era muito difícil entender essa questão. E né, acho que vem mesmo de formação, da própria profissão, que nos força a estudar todos os dias, é algo que a gente não pode ficar parado, né? Então a gente tem que estudar bastante. Então eu comecei a estudar, entender onde estava o glúten presente, o que era o glúten, o que era o centeio, o que era a cevada. A aveia, ela tem a proteína parecida com a do glúten, então também ele poderia ter, inclusive ele tem alergia à aveia também. Então tudo isso é entender a composição, né, os fatores, isso para mim foi muito difícil, que aí foi o processo de empreender nesse meio do caminho de dois, tentando entender o que eram as alergias, tentando entender como era empreender, como era liderar, como era administrar, como era comprar. Então isso para mim, e aí veio o marketing ainda, né? A gestão, o marketing, o próprio conteúdo, né? Dessa contaminação cruzada que pouco se fala, né? Eu fui entender o que é quando eu fui estudar para fazer o roteiro de vocês, né? O que é essa contaminação cruzada? Você já deu aqui um preâmbulo, né? Do que é exatamente, mas a gente não fala sobre isso. Não. A gente só fala se tem ou não tem glúten, mas de onde vem o glúten e o que tem glúten a gente não sabe ainda. A indústria alimentícia é muito forte, né? Hoje o nosso principal desafio, né, quando a gente compara a indústria com glúten e sem glúten, a indústria sem glúten está infinitamente atrás, acho que em termos de desenvolvimento, que a indústria com glúten. Mas qual que é o nosso desafio hoje? E aí, de novo, né, pode parecer um pouco repetitivo, mas a gente volta de novo a falar um pouco do nosso propósito. Por quê? Hoje, assim, o nosso desafio qual que é? É como conseguir apresentar para o mercado de uma forma um pouco mais competitiva. Por quê? Hoje é muito caro você produzir sem glúten. Por quê? Primeiro, você tem que fazer um rastreamento de insumos. Segundo, você tem que fazer testes, amostragens constantemente, porque o produto, para que o nosso insumo ele seja 100% seguro, para que no processo de produção da nossa fábrica não tenha nenhum tipo de contaminação cruzada. Então, assim, quando a gente fala que é um produto seguro, é isso que a gente está falando. E sem contar que a matéria-prima são matérias-primas importadas, equipamentos, para você ter ideia. Hoje, você vai abrir uma padaria tradicional, existem diversas lojas de equipamentos usados, ótimos estados, você pode conseguir, você pode usar. Já no sem glúten, não, você precisa de equipamentos novos. Então, tudo isso, na escala, torna-se muito caro produzir ainda sem glúten. A gente vem trabalhando, somos um cara muito doido, nós somos muito otimistas, que a gente acredita que isso vai mudar bastante. Mas, além disso, qual que é o desafio? Nós somos cristãos. E a gente tem um propósito, né, que, pelo menos o pão francês, em algum momento, a gente entende que isso é a escala que vai conseguir alcançar isso, mas que a gente tem um propósito com as pessoas que... o nosso sonho qual que é? Qualquer pessoa que entre numa loja parceira nossa, a gente revende para outras lojas também, ou uma loja de fábrica, enfim. Qualquer pessoa que entre na nossa loja, independente da sua condição social, ela consiga minimamente comprar um pão francês. A gente sabe que ainda a realidade hoje está distante, mas a gente acredita que é uma dignidade alimentar, sabe? O pão francês na nossa cultura brasileira é super importante, é a primeira refeição do dia. É muito forte. Então a gente entende, eu acho que talvez quando a gente chegar nesse cenário, e a gente, independente da pessoa conseguir ter o pão francês todo dia na sua mesa, a gente fala assim, putz, a gente conseguiu cumprir nossa missão na nossa vida. Muito bonito, muito lindo mesmo. O que diferencia vocês no mercado, além desse rigor, além desse estudo que vocês realizam, né, e desse sabor? O que mais faz de vocês uma empresa competitiva? Eu acredito que
é a nossa missão. A gente entende isso. Você nunca vai me ouvir falar, eu não vou para essa festa porque o Pietro não pode ir. Eu nunca vou reclamar, nunca reclamei. Então eu levo isso como a minha missão de vida. Quando eu percebi que eu podia transformar essa dor em propósito, então para mim se tornou muito claro e é algo que a gente consegue levar com muito amor. Então todas as vezes que entra uma mãe desesperada, porque tem mãe que entra realmente desesperada dentro da nossa loja, eu preciso falar da Diane, com a Diane. Então essa questão a gente enxergar que eu não estou vendendo só um produto. Eu estou transformando uma possibilidade. Aquela criança que nunca pôde comer um bolo, de repente poder comprar um bolo e poder ir para um aniversário e poder fazer a festa. Você tem noção que é uma criança de 6, 7 anos, 10 anos, nunca ter comido um bolo, um brigadeiro, porque ela não pode comer leite e a gente faz um brigadeiro lá sem leite. Perfeito. Muito lindo isso. Então, eu acho que não é o produto mais gostoso. Não é só o propósito. É a gente enxergar que o outro tem a mesma dor que a nossa e que não é somente um comércio financeiro, que eu realmente estou trazendo e transformando a vida do outro. Eu acho que essa questão de você empreender por necessidade financeira e você empreender porque você tem uma necessidade dentro da sua casa, acho que faz toda a diferença. Sim. Né? E eu não produzo. Tem produto, uma boa parte dos pães foi produzido por Pietro. Agora a gente lançou uma bisnaguinha, porque ele agora é primeiro ano, e aí muda, né? Aquela coisa do jardim, das frutinhas, da alimentação mais didática, para uma alimentação mais de criança, né? E aí tem uma outra rotina que é muito pedagógico e... Tem que ser algo mais prático. Tem que ser mais prático, porque muda um pouquinho a rotina deles. E aí as frutinhas estavam voltando. E eu tentando entender com ele o porquê que essas frutinhas estavam voltando, né? E ele falou assim, você não manda lanches gostosos para mim. Aí eu falei assim, mas o que seria esses lanches gostosos, né? Preciso entender para que eu possa mandar mais para você. Sim. Aí ele falou, é que o Lorenzo, ele leva bisnaguinha todos os dias para a escola. Eu falei, mas ele leva bisnaguinha com o quê? Aí ele leva bisnaguinha com manteiga. E a Luísa, ela leva bolo todos os dias. Eu falei assim, então tá bom. Então vou mandar a bisnaguinha, mas eu ainda não produzi a bisnaguinha. Eu falei, então vamos produzir a bisnaguinha para você levar, tudo bem? Então ele agora tá levando, hoje mesmo ele levou bisnaguinha. Então a bisnaguinha já virou um produto da loja por conta do Pietro. E ele sabe disso, ele sabe que vocês produzem para ele já concatena essas ideias, ele já fala isso pros amiguinhos, o meu é diferenciado, minha mãe que fez, meu pai que fez, sim. Do arcanjo. Ele fala, né, e é muito interessante, porque a Diane como mãe, ela sofria muito com isso. Eu acho que diversas reuniões pedagógicas, né, a própria professora fala, mãe, fica tranquilo, o Pedro é super resolvido enquanto é isso. E assim, ele estuda próximo da nossa fábrica, né? E ele fala pros amiguinhos, ali é a loja do meu papai e da minha mamãe, vamos lá. Aí os amigos vão, aí às vezes aí vão lá, às vezes a gente dá brigadeiro pra ele, sabe? Assim, vira um ponto de referência. E o Pedro vive muito disso, assim, sabe? Então pra ele tornou algo natural, até que a gente brinca, tem coisa que ele acaba ficando um pouco mal acostumado, porque eu brinco, assim, quando muitos clientes lá, né? E acho que todo o nosso script de comercial com os nossos clientes, a gente pensou muito. Então, quando a gente tem treinamento de nossos funcionários, a gente tem um script de vendas, tudo certinho. E a gente fala, quando vem clientes novos, a gente foca muito no digital, né? Instagram, a gente tem muito essa cultura que o digital foi um dos principais pontos que nos impulsionou a crescer. Então, a gente saiu nós tivemos um crescimento em 3 anos de 1000% no faturamento. E aí, quando chega um cliente lá e fala, qual é a sua restrição? Aí o cliente fala, é glúten. É fácil. Se for só glúten, a loja inteira você pode consumir. Aí você olha pro cliente... Brilham os olhos, imagina. Né? Tem gente que chora. Tem gente que chora. Nossa, não tem noção. Eu não sou um cara que gosta muito de doce. Mas a Diane tava com uma intuição, temos que desenvolver uma Carolina. Sério, Diane, porque eu focado em outras coisas. Não, vamos focar no mercado B2B, que tá bombando algumas coisas. Não, precisa fazer Carolina. Menina, aquela Carolina foi tão nostálgica, tão catártica. A pessoa chegava lá, nossa, Carolina! Uma coisa que pra mim, que eu não tinha essa relação, paixão, né? Mas pros clientes, aquilo é uma febre nossa, loja de fábrica. Então tem muito essa relação afetiva extremamente importante, sabe? Sensacional. E onde fica a loja de vocês? Nós estamos hoje localizados
na Zona Leste, no bairro da Vila Carrão, tá? Zona Leste de São Paulo. Porém, a gente também tem parceiros porque assim, a gente tem clientes hoje espalhados por toda a região da Grande São Paulo. Tá. E tem clientes que, por conta da necessidade tão grande, e a gente não tem entrega própria, porque a operação é muito complexa, muito cara. Então o cliente paga entrega de motoboy, o cliente está em Barueri, o cliente pede para comprar, enfim. E com isso no ano passado surgiu a nossa operação B2B. Então hoje, neste momento, a gente tem mais de 35 lojas parceiras. Uau. Com o objetivo do quê? De quem não consegue ir fisicamente na nossa loja, ou o frete, a gente sabe, é um pouco caro para muitas pessoas. Então tem as lojas parceiras hoje espalhadas toda a região da Grande São Paulo, região de Campinas, Jundiaí e Vale do Paraíba. Excelente. Então, juntando tudo, hoje a gente tem mais de 35 parceiros e essa relação do B2B cada dia mais está crescendo. Muito e esse é o nosso objetivo também, de deixar próximo e acessível para as pessoas. E qual o maior desafio de você crescer em larga escala sem perder essa essência? De você estar em contato com o cliente, de você ver os olhos brilhando, porque acho que todo o objetivo de todo empresário é crescer. Sim. Mas não crescer tanto a ponto de perder, né, esse propósito de vocês. A essência. Bem, eu acredito muito, a gente sempre brinca, né? Várias vezes a gente é assediado para que a gente possa ter franquia, né? E eu sempre falo que neste momento a gente não estuda franquia porque é o nosso nome, né? A nossa essência, a nossa história de vida. Tem noção que o Empório Arcanjo, ele nasceu da minha vida, da vida do Jefferson, da vida do Pedro, dessa família. Então, quando você coloca a franquia, o meu receio será que as pessoas entendem o que é uma contaminação cruzada? Será que elas entendem a dor desse outro cliente? Será que ela vive essa necessidade desse outro cliente? Então, a gente tem muito receio a gente ir para uma franquia e eles não terem total cuidado, né? Tudo bem, vocês produzem e entregam o produto para esse franqueado. Mas ainda assim, não pode ter consumo de alimentos com glúten dentro dessa empresa, dentro dessa franquia, né? Cuidados com a questão das vestes dos funcionários, de higiene, uso de celular dentro. Então, tudo que vem de fora, desde a garrafinha, desde o copo que ele vai utilizar, ele não pode trazer e ficar utilizando dentro da nossa fábrica. Então, essa questão de você ter todo esse cuidado, talvez o outro não consiga viver isso porque eu vou te falar, não é tão fácil, né? Tem que ter muita disciplina. Tem que ter muita disciplina. Não é só vender uma roupa ou vender um pão francês tradicional com glúten. É diferente. Você precisa realmente ter aquele conhecimento e querer viver aquilo ali. E infelizmente nem todo mundo quer viver essa restrição de consumo de alimentos com glúten, porque tem pessoas que realmente vai fechar o mundo e não quero provar e não aquela coisa que sem glúten é ruim, né? Existe, mas existe realmente dentro do mercado, né, alimentício, que é produtos com glúten ruim. Né? Isso é real, gosto, que não tem gosto, que é esponjoso, que não consegue ter em contato na saliva com um produto que é seco, que embola na boca, tudo isso é real, né? E quando a gente fala que o nosso não é nada disso, parece mentira, né? Porque você vai falar que o melhor é seu, porque é seu, é você que produz, é você que é dentro da sua fábrica. Mas a gente sempre brinca, prova e depois você me fala. Você vai ver a diferença. Mas eu acho essa questão, né, esse tema de crescer é super importante. A gente vive isso todos os dias, a gente conversa todos os dias, então assim, esse ano está sendo um ano muito importante pra gente, porque é um ano que a gente colocou como meta, obviamente que a gente vai trabalhar para que ela seja alcançada, que a gente, para a nossa nova planta fabril, né, é onde a gente vai ter uma operação um pouco maior. Só que aqui é um ponto super importante, né, porque pode parecer um pouco antagônico, principalmente falando para empresário, porque o empresário tem aquilo, preciso crescer. Sim. Mas uma coisa que para a gente foi super importante, o quê? Ela fala um pouquinho como empresário. A gente parou e desapegou em métricas de vaidade. O que é métricas de vaidade, né? A gente fala muito no digital, usar o digital, por exemplo. Número de seguidores não corresponde necessariamente ao número de conversões de vendas. Sem dúvida. Uma outra coisa importante pra gente, faturamento é diferente de lucratividade, né? Então isso a gente todos os dias a gente vem sempre nos provocando. E assim, crescer a qualquer custo gasta muito dinheiro.
Então, hoje a gente está muito focado, né? A gente gosta muito de empresas nos apoiando, consultorias. Hoje a gente fez um investimento super significativo agora no começo do ano, por quê? A gente entende que para o próximo passo nosso é o quê? Focar em processos. A gente precisa ter uma operação extremamente estruturada para que a gente sabe do turnover de funcionar, enfim. Não perder insumo, Exato. não perder tempo com Então a funcionários. gente parou tudo, a gente falou assim, hoje, neste momento, o nosso foco é estruturação de processo. Nós só estaremos prontos para uma nova planta fabril, muito possivelmente seja esse ano, a partir do momento que o nosso processo fabril está extremamente redondinho. Então a gente gosta muito dessa eficiência, sabe? A gente fala assim, o metro quadrado precisa render. Sim. Sabe, o funcionário, ele precisa ter um... Então hoje a gente está trabalhando muito com controle de CMV, né, para que a gente tenha cada vez mais uma DRE fidedigna, enfim. Isso pra gente é muito, muito desafiador, porque há 3 anos atrás a gente não sabia nem o que era CMV. Então, assim, o mercado, né, empreender nos força a ter que... É isso. E o interessante é que o Jefferson, ele é formado, né, em psicologia e eu sou enfermeira, então é realmente a pesquisa e o gostar daquilo que a gente faz para ir atrás das informações que a gente desconfiava que poderia existir aquilo. Eu sempre falo, ultimamente eu estava um pouco meio que incomodada com algumas coisas e aí ficava, Jefferson, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou gostando do que está acontecendo, eu não estou satisfeita. Existe alguma outra coisa que eu não sei o que é? Tá, Diane, mas o que é? E a gente ia atrás da nossa consultoria, existe alguma coisa estranha que eu preciso melhorar, mas eu não sei o que é. É uma intuição, a intuição tá ali. Isso. Aquela Exato. sementinha tá ali dentro. Exato, mas eu não sabia, porque eu sou enfermeira, eu não trabalhava, eu nunca entrei em uma outra fábrica. Então eu não tinha aquela noção, mas eu sabia que existia alguma coisa que estava faltando ser implantada na minha fábrica. E aí a gente vai pesquisando, vai estudando, vai buscando informações. Opa, vamos lá no CMV? O controle de qualidade. Olha só, e só vivendo, né? Só vivendo e trocando o pneu ali do carro com o carro em rotação, porque é muito desafiador e a gente não tem como saber de todas as coisas. Não. E aí buscar informação como empreendedor também é um desafio, né? E justamente vocês buscam com consultorias, formações... E esse foi um grande desafio também para você, imagino, como mãe, porque você tocando uma empresa com seu marido e tendo que cuidar do Pietro. Como é que foi essa parte do empreendedorismo feminino para você? Não é fácil, nunca foi, eu acredito que nunca vai ser. Mas aquilo que eu toco a falar novamente, eu acho que quando você fala que eu quero, né, eu consigo, eu sou capaz, e o Jefferson, ele me apoia muito, ele acredita muito. Eu falo que, costumo falar que é o nosso sonho sonhados juntos, né? Sim. E a gente sonha, a gente é muito parecido nessa questão. O que eu gosto, ele gosta muito, o que eu vivo, ele corre atrás, vamos lá. E ele fala, eu também estava pensando em fazer, então a gente meio que se complementa, sabe? Eu sou uma parte da empresa e ele é outra, e a gente se divide muito bem nessas divisórias de atividades, de funções dentro da nossa empresa. Então, assim, eu não posso falar que eu faço sozinha. Sempre, por mais que ele estivesse, né, no começo ainda em outra empresa, mas nos dias de folga dele, ele estava ali 100% comigo. Então, eu acho que ter alguém que acredita no teu propósito, naquilo que tu quer, que tu corre atrás, né, eu acho que é essencial. É essencial. É algo muito fortalecedor. Mas eu acho essa questão do poder feminino, acho que é muito importante, né? Porque a gente é muito inquieto. Então, com recorrência, a gente edita muito a nossa bio no Instagram, por exemplo. A gente entende que a bio, só bater o papo, assim, tem que gerar aquela conexão inicial. E não é à toa, né? A gente tem algum momento ou outro criar, assim, talvez essa conexão, mas a Diane é a principal persona do Empório Arcanjo. Ela com o Pietro. E é muito potente, mulher, mãe. Isso conecta, assim, conscientemente com as pessoas. Tem um poder muito grande, muito mais do que as pessoas imaginam. Então, eu acho que poder se apropriar, assim, dessa força feminina, sendo essa capa, acho que a gente brinca, assim, acho que essa front-end, sabe, essa coisa de boas-vindas. E sempre com verdade, né? Porque sim. Eu não vou contar 2 vezes histórias diferentes. Eu vou contar 1000 vezes a mesma história. Então, isso acaba aqui conectando. Quando eu fujo um pouquinho, quando eu vou desenvolver alguns produtos, eu vou para a fábrica, né? Eu coloco a minha doma e vou para a fábrica.
E eu acabo que sumindo um pouquinho do Instagram, as funcionárias, as nossas colaboradoras acabam que postando, né, algumas coisas que eu já deixo editado, elas também já têm autonomia de postar, né, algumas coisas, então eu acabo que meio que sumindo um pouquinho do Insta, e até a minha voz, às vezes eu não quero parecer de rosto, mas eu tô ali na correria, posto só algo que eu tô produzindo, e eu sou muito real, eu sou muito reta, assim, na minha comunicação com os meus seguidores. Se eu não gosto de um produto, eu falo, vende muito, mas eu não gosto. Né? Não é um produto que eu sou apaixonada, porque a gente revende outros produtos também, produtos de prateleira, a gente, né, vende, tem alguns produtos lá que eu não sou tão apaixonada. É papo reto. É papo reto. Então eu falo, não gosto. Então eles acreditam muito quando eu falo, perfeito, é maravilhoso, leva. Eles levam, a gente brinca que se a gente colocar pão de pedra, a gente vende. Olha. Né? Porque eles acreditam muito naquilo que a gente fala. Quando a gente deixa de vender um produto do nosso fornecedor e começa a produzir aquele produto, a gente começa a vender 30 vezes mais. Porque eles falam, é vocês que produzem, eu só quero os produtos que vocês produzem, né? Eu não quero de outro fornecedor. Então, essa questão da história, né, de ser real, faz com que o cliente ele se conecte bastante. Então, quando eu sumo um pouquinho do Instagram, aí quando eu volto a falar novamente, volto a postar, eles ouvem minha voz, aí eles começam a mandar no chat. Nossa, tava com saudade da sua voz. Quanto tempo? Como é que tá você? Eu sei que vai vir coisa nova por aí, né? Quando você some, vem novidades. Essa conexão é muito legal, né? E o marketing digital, ele tá aí para isso, né? Para eu entender um pouco melhor. Então, você faz a parte mais do marketing administrativo, e você fica ali na produção, na criação. Hoje, como que a gente está... Nós nos organizamos, temos um organograma, e acho que uma coisa importante é que nós nos entendemos muito em onde que é a fortaleza de cada um, né? Isso muito erro e acerto. Então, assim, Então, por exemplo, hoje como nós estamos organizados, a Diana é responsável pela gestão do time de vendas do varejo e desenvolvimento de produtos, tá? A Diana que é responsável por isso. E hoje eu estou focado o quê? Operação B2B, gestão do time de fábrica. Então tem uma diferença, porque a Diana é responsável por consultoria técnica da fábrica, mas a gestão do time de fábrica é minha. E a operação, e um pouco mais o administrativo, o financeiro e um pouco do marketing. Por que isso? A gente entendeu que eu sou péssimo no time de varejo, acho que não deu match, né? Assim, eu gosto muito eu sou um cara muito voltado para o marketing, mais estratégico, mas a gestão do time de vendas não é minha fortaleza. E eu percebi que a Diana tem uma facilidade maior com isso. Já o time da fábrica desgasta muito. Então, assim, as piores crises de casamento que nós tivemos foi no momento que a Diana estava gerindo a fábrica. Porque para ela, consome demais. Você falou crise do casamento. É difícil diferenciar o CPF do CNPJ para vocês? É difícil. Assim, hoje a gente busca... Desafiador, acho que vai ser desafiador sempre. Já foi mais, mas a gente tenta hoje... Separar aqui. Brigamos na fábrica, em casa esquece, desfaz o bico, vida que segue, né? A gente é prático, tá? O conflito foi lá, fechou a loja, esquece já. A gente não tem tempo, né? Tem tempo pra gente viver aquele mesmo problema vários dias, chega em casa, problema, porque em casa tem outras coisas pra gente resolver também, né? A gente tem uma família. São duas empresas. São duas empresas. Hoje são duas empresas de fato. São três. Casa, a gente vai dizer assim, operação varejo, operação B2B, que são estratégias diferentes. Então a gente acaba, nós nos dividimos dessa forma. E assim, obviamente que às vezes vai ajustando, tipo, a gente tá crescendo o time, então a gente cada vez mais precisa aprender a delegar cada vez mais. Essa semana mesmo, a Diana eu dei uma surtada um pouco, tá sobrecarregado. Aí ele surtou o marido. Surtou com o marido. Surtou com o marido. É porque a gente se entende. Teve uma época que a Diana, na época a Diana tava gerindo o time da fábrica. Tava passando pelo processo de negação. E a gente falou, sai da fábrica e deixa comigo. Aí a gente mudou. E essa semana, a gente tá em processo de contratação, somente estudando um time de marketing hoje, que antes era só sobre minha responsabilidade, agora a gente tá trazendo pessoas para nos ajudar, mas eu tava super sobrecarregado. E aí eu meio que dei uma surtada também. Aí agora semana a gente... Enfim, mas é isso. Acho que é importante a gente ter esse nível de consciência. Autoconhecimento. Exato. Como empresário. Exatamente, esse nível de consciência. E entender, assim, tem que confiar muito no outro como parceiro. E o outro tem o objetivo de provocar, às vezes, a gente brinca muito em recalcular a rota. Então sempre a gente tem que recalcular a rota quando necessário. Entender que esse meu sócio, ele é meu esposo, né? Eu posso perder a fábrica, a empresa, mas eu não posso colocar em jogo o meu casamento, porque foi aquilo que eu escolhi para minha vida. Então a gente tem que aprender, a gente sempre brinca que é muito
assim, na vida real, realmente nossa. Quando ele tá desestruturado, a gente chama, né, de desestruturado. Quando ele tá desestruturado, eu tô firme. Você puxa. Eu tô ele pra firme. E cima. quando eu tô desestruturada, ele tá firme. Então a empresa ela tá sempre firme, porque tem alguém ali firme dentro da empresa e dentro de casa. Então a gente sempre brinca que um é o suporte do outro, né? Então eu acho que isso faz a diferença na nossa vida. Essa semana eu fui, a gente busca muito a Deus também, então isso é muito importante, porque se a gente tem uma essência que a gente acredita que essa essência, essa busca pela nossa evolução é algo que Deus nos deu e a gente tem que fortalecer. Buscar todos os dias, porque empreender é muito solitário. A gente tem um ao outro, mas ainda assim a gente percebe que existe a necessidade de a gente se conectar com outros empresários, que isso pra gente é algo surreal. Eu nunca mais quero caminhar sozinho, só eu e o Jefferson. A gente fala que aqui é o Empório Arcanjo, né? Família Santana é o Empório Arcanjo, mas a gente precisa ter outras pessoas com propósitos, essências alinhados com aquilo que a gente vive, né? E isso faz toda a diferença no caminhar de uma empresa. Uma comunidade de pessoas que pensam da mesma maneira, né? Que tem essa mentalidade empreendedora que é tão importante. Agora, pegando esse gancho, onde vocês querem chegar? Aonde vocês querem chegar com o Empório Arcanjo? Eu sou um cara muito idealista, né? Acho que eu sou um cara muito criativo e a Diane é um pouco mais objetiva. Então, eu disperso um pouco e a Diane, o meu foco é divergir e a Diane é convergir, né? E assim, acho que nós temos muitos sonhos. Então, acho que para que a gente não fique muito no devaneio, muito flutuando, a gente tem muito hábito de colocar metas de curto a médio prazo, né? Porque as coisas mudam muito, né? Então, assim, vamos pensar. A gente já passou por diversas reflexões. Pô, será que em algum momento ou outro, né, a gente vai construir essa empresa? A gente pode vender ou não, enfim. Mas hoje, se a gente fala assim, daqui nos próximos 3 anos, o que a gente quer? Então a gente quer focar muito na operação B2B, que a gente acredita que na operação, essa revenda para outras lojas, é onde a gente consegue impactar mais pessoas e ter o nosso processo fabril bem estruturado. Então, assim, a gente quer hoje ser essa referência no mercado de produtos sem glúten, saborosos, seguros, e numa estrutura fabril. Então, e dá para comprar em outro estado? Por exemplo, uma pessoa que esteja assistindo a gente lá no Nordeste, a gente tem um público grande no Nordeste ou no Sul do Brasil? Ainda não, porque um dos desafios, o ano passado a gente começou a trabalhar, e esse a gente vem trabalhando, que é o quê? O modelo de transporte. Ainda vamos dizer que 70% dos nossos produtos é uma logística congelada. Isso, a logística por si só já é desafiadora e é cara, e isso é congelado mais caro ainda. Então, esse ano a gente está estruturando esse processo logístico. Então, por exemplo, hoje a gente saiu da Grande São Paulo e hoje a gente tem uma capilaridade em outras cidades dentro do estado de São Paulo. Campinas, você vê de Campinas, Vale do Paraíba, Guaratinguetá, enfim. E eu acho que isso é importante para quê? Para pilotar esse processo de expansão. Porque o objetivo não é simplesmente só atender, mas a partir do momento que você abre esse canal de comunicação, você precisa ter consistência. Sim. Nós vamos chegar lá. E o sabor, né, Diane? Sim, precisa manter. Essa questão do sabor, para mim, é algo que bate muito forte. Já fiz alguns testes e eu ainda continuo me negando entrar no processo de um produto com 3 meses, com 6 meses de validade, porque ele realmente vai mudar a questão da estrutura do pão, né, a consistência, o sabor do conservante. E eu vendo muito para criança, né, para mãe, para senhoras, né, então essa questão. E hoje a gente pode enxergar que o mercado está mudando muito. A gente está numa era que a gente está se alimentando muito mais saudável cada vez mais. Eu tenho certeza que uma boa parte das famílias não come pão todos os dias, né? Ela vai comer um queijo, ela vai comer uma banana, ela vai comer uma tapioca, ela vai comer algum ovo. Então ela vai se alimentar com pão, mas ela também tira aquele pão um dia da semana para comer algo mais saudável, né? E tem pessoas que não comem pão de jeito nenhum. Né? Então, eu sou muito aberta e muito curiosa. A gente vinha comentando agora, né, de algumas empresas grandes empresas, né, e hoje está caindo porque não conseguem enxergar
essa necessidade de mudança, de transformação na sua produção, na sua escala de vendas, ou na essência de como funciona aquela empresa. Então, a gente enxerga que eu nunca falo não, eu sempre falo para os nossos colaboradores. Aí, Adiane, você vai começar a produzir tal produto assim? Eu falo, neste momento não. Mas quem sabe, né, mês que vem, amanhã, eu preciso estar focada, né, inspirada para produzir, para criar esse novo produto, né? Essas 2 últimas semanas a gente vem conversando muito sobre a era do monjado. E o quanto isso vem impactando diversas redes, enfim. E a gente, justamente, acho que nessas semanas passadas, a gente está buscando trazer pessoas para o time, né, que tem uma potência, tem uma habilidade um pouco mais focado na parte de confeitaria, para que a gente desenvolva uma confeitaria mais fit. Por quê? A gente entende que o sem glúten é importante, mas cada vez mais, isso é uma tendência que a gente entende que veio para ficar, tá? Cada vez mais a gente quer trazer produtos saborosos, seguros e nutritivos. Só que você precisa ter todo um tempo de estudo, todo um investimento. E é isso, assim, a gente vai entendendo esse onde a gente se encaixa, onde que a gente consegue entregar mais valor para as pessoas. Nós somos muito idealistas, né? Uma das metas também para 2026 é que a gente lance uma linha de produção de confeitaria fit. Então, assim, porque fala-se muito sobre o fit, mas eu acho que é muito importante entender a dor do cliente. Dizem muitas coisas, confeitaria zero açúcar, mas a gente vê muitas confeitarias que não poderiam se autodominar zero açúcar. Usam tipos de açúcares mais saudáveis, legal, mas não é zero. E não é zero. Lembra, Ou carrega na gordura também. A gente volta de novo, porque isso é um exercício que a gente faz sempre. Quem que é nosso cliente ideal? Então, sempre quando a gente... Jefferson, a Diane, estão pensando nisso. Tá, legal. Quem que é nosso cliente ideal? A gente está se comunicando com ele, porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Sim. Então, a gente fica sempre nesse processo sempre olhando para o cliente, para quem eu estou vendendo. Exatamente. Agora, para terminar a nossa entrevista aqui, que dica vocês dariam para quem quer empreender na área de vocês? O que é necessário para obter sucesso? Resumidamente. Resumidamente, eu acho que para empreender, eu acho que você precisa ter dentro de você um desejo de transformação, de poder transformar o mundo muito grande, tá? Porque quando a gente fala em empreender, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando do que eu vou transformar na vida das pessoas, né? Como você consegue viver a sua verdade. E aí, assim, eu sou muito crítico quanto a isso, sabe? Ok, todo mundo quer empreender, e quando você coloca... Eu tenho uma frase que eu uso muito. Todos os empresários que eu já... Assim, a gente está caminhando e crescendo como empresário. Mas todos os empresários que tomam decisões pautado única e exclusivamente somente no ganho financeiro a curto prazo, tomam as piores decisões possíveis. Então, você tem que ter muito claro o seu propósito, aonde você quer chegar. Às vezes, você precisa dar um passo para o lado, para que você dê um salto para frente. Então, assim, é importante você ter você vive essa verdade e tenha essa clareza, porque a gente vive numa comunidade que as coisas vão acontecendo, né? Mas eu acho que pode parecer um pouco antagônico, mas eu acho que o sucesso do empresário não se resume única e exclusivamente a cifrão. Eu acho que existem valores que você adquire na sua vida que vai fazer com que você tenha sucesso e que você chegue lá na frente. Mas eu acho que tem que tomar muito esse cuidado de decisões a curto prazo meramente pautado em ganho financeiro gastronômico. Não é sobre isso, sabe? Concordo. E eu acho que, finalizando, né, fazendo aquele amarrado assim de informações, eu acho que tudo que a gente vive, tudo que a gente empreende, se a gente empreende com aquilo que a gente gosta, não somente pelo dinheiro, não somente pelos cifrões, lógico, os cifrões eles pagam as nossas contas, pagam a conta dos nossos colaboradores, é super importante, né? Mas quando você encontra aquilo que você gosta, né, de fazer, você realiza o seu sonho e você acredita no seu propósito, eu acho que é diferente. Eu acho que você não vai simplesmente... Eu como enfermeira, não quero voltar mais. Não gosto mais de ser enfermeira, não quero, né? Já viveu aquilo? Eu já foi para outra fase? Já virei a página e eu sei que eu nunca fui feliz como enfermeira. É impressionante isso, porque eu acreditava que era meu sonho, era ser enfermeira. Mas hoje eu percebo que não era. Eu fazia porque pagava minhas contas. Uhum. E hoje eu percebo que eu encontrei
a minha felicidade. Eu gosto de estar lá dentro. Eu chego de manhã, pego minha rotina e vou trabalhar feliz. É a sua verdade. Encontrei a minha verdade, encontrei a minha essência, né? Não é a essência do Empório Arcanjo, é a minha essência. E que não deixa de ter muita relação com a sua profissão, que é cuidar. Exato, do ser humano, não. oferecer o melhor para a saúde Sim, dele. eu amo, eu instruo. O cliente, ele tem dúvida o que é zero leite, o que é zero lactose, o que é glúten, onde ele está presente. Isso para mim é algo que é algo muito importante, é ter alguém da área da saúde com esse conhecimento, e talvez isso seja, né, uma perninha que faz a diferença, né, do Empório Arcanjo, né, em ser o diferencial. Ele tem a Diane ali como referência, que hoje as nossas colaboradoras, elas têm total conhecimento qual é a diferença do glúten, qual é a diferença da lactose. Tem profissionais que encaminham o cliente está totalmente perdido. E as nossas colaboradoras, que muitas vezes não têm nenhuma formação, né, na área da saúde, elas têm conhecimento, porque a gente ensina, instrui elas quanto à diferença, né? E o atendimento é totalmente diferenciado. Então, se você for olhar no Google, o atendimento maravilhoso, atendimento diferenciado, porque a gente instrui, eu passo essa questão, essa orientação. O Jefferson, né, quanto psicólogo, ele também tem esse conhecimento, o que é contaminação cruzada, a proteína do leite. Então, isso faz uma diferença no nosso negócio. Mas a gente realmente gosta daquilo que a gente faz, porque quando você faz somente por dinheiro, é só um negócio. Não é a sua essência, não é a sua vida. Então, eu acho que essa questão da gente... Eu sou apaixonada pelo meu negócio. Eu amo o que eu faço. Eu trago meu sorriso aqui quando o cliente fala assim, o melhor pão francês. Essa semana um gastro recebeu um pão e ele comentou que ele realmente é o melhor pão, tal, não sei o quê. Cara, quantos pães ele já consumiu até chegar o nosso e ele chegar a comentar que o nosso é o melhor pão? É um baita reconhecimento, né? Mas porque a gente faz com amor, a gente gosta, é a nossa vida. A gente faz para nós, né? Eu luto para que aquilo ali dê realmente muito certo, como já deu certo, e que tenha outros também comércios, outras empresas também como a nossa, porque entende que daqui talvez a 10 anos, 17 anos, 18 anos, o meu filho seja um adolescente e ele vai precisar sair e comprar e consumir coisas sem glúten. Talvez ele não tenha mais alergia, porque ele não é celíaco, ele é alérgico, né? E talvez isso, ele leve essa condição para o resto da vida, não sei. Eu quero que tenha empresas igual a minha. Por isso que eu dou sempre força a outras empresas que vai na nossa loja, né, outros concorrentes. Eu não falo nem como concorrente, eu falo pessoas que trabalham, que têm comércio do mesmo nicho que o nosso. Porque a Diane, mãe, preciso que exista mais empresas como a minha, para que meu filho amanhã ele tenha uma vida livre, igual ele tem vida livre dentro da minha casa. Que replique, né? Que reverbere também. Exato. Então, a gente quer que isso aconteça. Porque não vai ser um concorrente nosso, vai ser uma possibilidade a mais para o meu filho. Gente, desejo muito sucesso a vocês, que vocês voltem muitas vezes a esse programa. Afinal, vocês representam muito o viver e empreender, acho que se alinham muito com o que a gente fala aqui todos os dias. Obrigada pela presença mais uma vez. Sucesso, tá bom? Obrigada. Foi uma honra estar aqui contigo. Igualmente. Obrigada, Jefferson, a Diane. Jefferson e a Diane são os fundadores do Empório Arcanjo. Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. E até o próximo programa. Tchau, tchau.